Lúcifer, o anjo caído. Muito se fala sobre a sua origem, mas poucos conhecem realmente a verdade. Como que um anjo que nasceu para ser glorioso se tornou Satanás, aquele que é antagonista? Vocês verão isso nesse vídeo. E eu quero ver todo mundo arrebentando o like com a volta do estudo sobre demônios que vocês tanto pedem. E além disso, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal 2, que ajuda a manter esse humilde canalzinho aqui. Eu espero todos vocês lá. E quem for desse vídeo, escreve, é nóis, ambuzão. E agora, fiquem com o vídeo que fala sobre a origem de Lúcifer, o anjo caído. Muito se fala sobre Satanás, o opositor, mas poucos sabem a sua verdadeira origem. Antes de ser Satanás e de ganhar este nome, ele era Lúcifer, um anjo, uma criatura divina. Na história do mundo, nunca haverá uma traição maior do que Lúcifer fez contra Deus. A criatura que era considerada a obra maior até aquele momento de seu criador, se ressentiu de que sua glória era apenas emprestada. Lúcifer sentiu inveja, e ele acreditava que o papel que lhe estava destinado era o de tão somente para refletir a infinita majestade de Deus, que lhe criou e deu o fôlego da vida. E dessa maneira, com esses ideais, nasceu no coração de Lúcifer o desprezível impulso da inveja. A inveja é considerado o primeiro pecado, e por causa desse primeiro pecado, a grande insurreição angélica começou. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, Lúcifer, um anjo, criado para ser glorioso, uma parte considerava que ele era um dos prediletos de Deus. Ele sentiu uma coisa que nenhum anjo jamais sentiu. Ele sentiu a inveja. Ele foi o primeiro pecador. Por mais importante que seja esse fato, você deve entender que Lúcifer contaminou os outros anjos com este pecado. Lúcifer não fez essa rebelião sozinho. Ele conseguiu contaminar outros que também eram sagrados. Ou seja, Lúcifer conseguiu corromper uma obra sagrada de Deus, que muitos consideram ser a primeira obra. Pouco se sabe sobre a guerra divina, a guerra no céu. Existem pouquíssimas passagens bíblicas sobre isso. Algumas ocorrem em Isaías, outras em Ezequiel e outra em Mateus. Então sobre a guerra do céu pouco se sabe. O que muitos angiologistas dizem é que Deus não pôde entrar diretamente nessa guerra. Ele não pôde liderar o seu exército de anjos para combater Lúcifer. Então ele elegeu um anjo para isso, conhecido como Miguel. Muitos dizem que Miguel foi aquele que liderou o exército divino para a vitória contra Lúcifer. Então dois questionamentos surgem quando eu falo isso. O primeiro é, por que Deus não lutou diretamente contra Lúcifer? E o segundo, Deus sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele já sabia da derrota de Lúcifer e por isso criou o inferno? Porque existe a criação do inferno e ele foi criado por Deus, para que os anjos caídos dessa guerra pudessem ser castigados entrando nas profundezas da humanidade, ou seja, do mundo, da terra, se nós formos falar de uma forma física e não espiritual. Quem derruba Lúcifer e leva os anjos à vitória é Miguel, que agora não é somente mais um anjo, ele se torna um arcanjo. Ele se torna um anjo superior, mais forte. E Lúcifer e seus anjos, Ambu? Aonde eles foram parar? Eles foram parar na profundeza da terra, e lá se organizaram. Todos aqueles anjos caídos tiveram suas asas arrancadas e foram lançados para viver em eterna tormenta no inferno. E então a humanidade é criada.
Adão e Eva, a maior obra-prima que Deus já fez. Porém, existem boatos de que, na verdade, a primeira mulher criada foi Lilith, e Deus viu que ela era um erro e acabou banindo ela do famoso paraíso, o Jardim do Éden. E ela andou perambulando por aí até encontrar Lúcifer, o anjo caído. E eles se unem numa união que vai durar para toda a eternidade, povoando o inferno com seus filhos, aumentando o número de demônios, e agora fortalecendo-se cada vez mais através do pecado gerado pela humanidade. Dizem que o primeiro pecado humano, sem ser o da maçã, foi o primeiro assassinato, o primeiro sangue derramado no chão, quando Caim matou Abel. Foi o primeiro sangue derramado na terra. Alguns falam que Caim se juntou à legião demoníaca no inferno. Outros falam que ele permaneceu perambulando na humanidade, amaldiçoado até hoje com o dom de nunca morrer, para sempre passar a eternidade sofrendo. Claro que isso são vertentes diferentes do que conhecemos na Bíblia. Lúcifer, que antigamente era conhecido como o anjo, o guardião da aurora, a luz, a sabedoria, se torna Satanás, o opositor, aquele que se opõe ao sagrado, aquele que tenta destruir a humanidade e tenta se alimentar dela. Lúcifer foi a origem de tudo. Ele tem vários nomes. Ele aparece diversas vezes na Bíblia. Diversas vezes ele aparece ao lado de reis, corrompendo a alma deles e destruindo reinos. Muitas vezes aparece na famosa passagem de Jesus no deserto. Ele é o dono da terra. A terra foi entregue a ele, à luxúria, aos pecados, e todos os pecados aumentam a força dele e de seus seguidores. Aqueles que antes eram anjos caídos e hoje são considerados os 7 príncipes do inferno. A origem de Lúcifer é triste se você parar para pensar, porque Deus sabe de tudo. Então Deus já sabia da criação dele e da traição que ele faria. Teria sido uma grande misericórdia de Deus não destruído Lúcifer, ou tudo é um plano divino. Um plano onde nós humanos muitas vezes somos peças de xadrez. Porque se você parar para pensar, todos nós pecamos, todos nós erramos. Seria Lúcifer a maior criação de Deus ou a pior criação que ele já fez? Seria Lúcifer o nosso lado negro, o lado que todos nós humanos temos e negamos? Seria Lúcifer, na verdade, uma representação de que um dia a humanidade iria se tornar inveja, cobiça, luxúria, ganância? Bom, são apenas teorias, certo? Mas que a origem dele é triste, é. O anjo, criado para ser glorioso, sábio, iluminado, é jogado ao inferno pelo seu próprio Criador.